Ok, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 14. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel aos domingos e hoje nós chegamos aí no capítulo 14. Meu desejo é que hoje a gente visse do versículo 1 até o versículo 24, seria quase o capítulo 14 inteiro. Mas esse é o meu desejo, né? Se vai se concretizar ou não, aí eu já não sei. Mas no momento, vamos ler apenas o versículo 1 e deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos olhando os outros demais versículos ao longo da exposição, tá? 2 Samuel 14, verso 1, quem encontrou, diga amém. Ok, diz assim a palavra de Deus. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, pausa dramática, né? Daqui a pouco a gente vê o que aconteceu. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós confiamos que o Senhor fala com a tua igreja quando a tua palavra é pregada, proclamada com fidelidade. Então me ajude, Senhor, a compartilhar a tua palavra com toda a fidelidade possível, porque ela é a tua palavra, a palavra que nós precisamos ouvir do nosso Criador. Fala conosco hoje, Senhor, eu te peço. Apesar das minhas limitações e dificuldades, que o Senhor fale o que o teu povo precisa ouvir. Talvez não o que o teu povo deseja ouvir, mas certamente o que o teu povo precisa ouvir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já teve a experiência de pegar uma fruta e morder aquela fruta e de repente você estava naquela expectativa de que ia ser algo tão delicioso, você percebe que na verdade ela estava podre. Você já teve essa experiência? Pegou uma maçã, deu uma mordida ou uma uva, né? Meio desagradável, né? Gostamos nem de lembrar. Agora a pergunta é, por que você mordeu aquela fruta? Aquela fruta que estava podre por dentro, por que você mordeu a fruta? Você mordeu porque ela tinha uma aparência de que estava saudável. Você olhou para ela, achou que ela estava boa por causa da aparência externa daquela fruta. Mas por dentro, ela estava corrompida, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema da sabedoria corrompida. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Da mesma maneira que algumas pessoas por fora têm a aparência de sabedoria, a aparência de piedade, por dentro, infelizmente, elas estão corrompidas, ok? E nós vamos conseguir perceber essa corrupção. O fruto podre, ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Aquela fruta lá que você comeu e estava estragada por dentro, se você tivesse esperado um pouco mais de tempo, ela ia começar a revelar os sinais de que por dentro ela já estava totalmente podre. Da mesma forma, se a gente esperar um pouco mais, os frutos da sabedoria corrompida, eles vão aparecer. Eles vão aparecer através dos conselhos errados que aquela pessoa vai dar. Eles vão aparecer por meio das escolhas erradas que aquela pessoa vai tomar. Mas o fato é que quando a sabedoria ela é corrompida, aquela corrupção ela vai se manifestar. O fruto vai aparecer. Bom, aqui no nosso texto eu encontrei 3 exemplos de pessoas aqui cuja sabedoria estava corrompida. Ok? Nós vamos ver aqui
esses 3 exemplos. Mas antes disso, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui um copinho de água. Obrigado, meu irmão. O nosso texto aqui, ele vai apresentar um plano, ok? Um plano vai ser traçado. E nós temos 3 personagens envolvidos aqui nesse plano. Nós temos o planejador, que é aquele que arquitetou o plano todo. Nós temos a executora, que é quem vai botar o plano em prática. E nós temos aqui o líder para quem esse plano foi elaborado. Então, essas 3 pessoas, esses 3 personagens aqui, eles vão ser os exemplos de sabedoria corrompida que nós vamos encontrar no texto, tá? Vamos começar então com o primeiro, a sabedoria corrompida do planejador. Quem é esse que está planejando aqui? Olha de novo comigo o verso 1. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, até aqui, tá? Joabe, filho de Zeruia. Esse Joabe, ele já apareceu outras vezes. A Zeruia, sua mãe, é irmã de Davi, do rei Davi, então ele é sobrinho de Davi, e ele também é comandante do exército de Davi. Então nós já vimos ele aparecendo aqui em 2 Samuel algumas vezes. Desde o início, nós vimos que ele está tentando estabelecer o trono para Davi. Ele está ali, ele é leal a Davi, ele está lutando da maneira como ele puder para que Davi continue como rei e que o reino de Davi continue firme, continue estável. Até aqui ele está do lado de Davi. Mas nem sempre nessa luta dele para firmar o trono de Davi, nem sempre ele mostrou sabedoria. Talvez um dos casos mais marcantes na vida aqui de Joabe até esse momento foi aquele momento em que ele matou Abner. Vocês lembram? Abner era comandante do exército do descendente de Saul, que era rival de Davi. E ali, Abner, ele fez uma aliança com Davi, ele mudou de lado. Só que o Joabe não ficou contente com isso. Joabe desconfiava de Abner. E por isso, pelas costas de Davi, ele tramou uma emboscada. Ele enganou Abner, como se ele fosse um amigo que tivesse uma mensagem de Davi para Abner. Atraiu Abner até um canto e ali ele tirou a vida de Abner, que não estava nem imaginando que aquilo aconteceria. Ok? E ao fazer isso, ele trouxe uma ameaça muito grande para o trono de Davi. Ele que queria tirar qualquer perigo ao trono de Davi, na verdade, por sua atitude não sábia, causou uma confusão. Porém, o ponto é que Davi também não tomou grandes medidas para punir a atitude que Joabe teve. Então Joabe continuou servindo lá no palácio. Joabe mostrou coragem também, naquele momento em que eles foram invadir Jerusalém. Davi disse, olha, quem primeiro conseguir entrar lá, e era algo muito arriscado mesmo, tinha que passar por uma gruta, escalar, entrar no meio de inimigos armados. E Joabe foi lá e mostrou coragem, e conseguiu, e se tornou esse comandante do exército de Davi. Bom, agora Joabe, ele percebe que tem um impasse, que está atrapalhando Davi, que pode atrapalhar o reino. Qual é o impasse? O impasse é a relação entre Davi e o seu filho Absalão. Quem veio nos últimos domingos, viu a história de Absalão se desenrolando. Absalão teve a sua irmã, Tamar, violentada pelo seu meio-irmão, Aminon. Davi soube daquilo, ficou irado, indignado, mas também não tomou nenhuma decisão contra Aminon. E Absalão esperou 2 anos até que ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Ele matou o seu irmão Aminon também numa trama, né? E depois daquilo ele fugiu.
E já tem 3 anos que ele está fugido, está lá em Jesur, onde estavam os parentes da sua mãe. E durante esse tempo, Davi ele ficou numa relação, de um lado, ele tem um amor por Absalão, ele queria ter o seu filho próximo, mas por outro lado, ele tem também um senso de justiça, que ele sabe que não pode deixar impune esse crime de Absalão. Ele teria que dar a Absalão o que o crime dele merece, o que seria a pena capital. Mas Davi não tem coragem disso, porque Davi sabe que ele mesmo merecia também a pena capital por causa dos seus pecados lá com Batseba e com Urias. Então ele está nesse impasse. Ele ama o seu filho, ele tem saudade do seu filho, ele quer o seu filho perto, mas por outro lado, ele sabe que precisa fazer justiça ao seu filho, na posição dele de rei, é ele que deve executar essa justiça, e ele não sabe bem o que fazer, ele não tem coragem para fazer nenhuma das duas coisas, nem dar um passo na direção de restabelecer comunhão com Absalão, nem dar um passo na direção de exercer justiça. Ok? Vendo tudo isso, Abner decide agir. Ele traça um plano. O plano de Abner é como ele vai fazer para trazer Absalão de volta. Esse é o plano dele. Ok? Por que ele quer trazer Absalão de volta? Nós vimos que Absalão, nesse momento, ele é o sucessor de Aminon. Então, é ele que deve assumir o trono agora que Aminon, seu irmão, morreu. Quando Davi também morrer, ou quando Davi estiver incapacitado de continuar reinando, ele deveria assumir esse trono. Agora, Joabe talvez percebeu que essa distância entre Absalão, ela poderia acabar prejudicando o trono de Davi e a própria estabilidade do reino de Israel. Então, por isso que ele quer trazer o Absalão de volta. Talvez ele tenha percebido que alguém poderia se aproveitar dessa distância entre pai e filho para criar uma divisão dentro do reino, para criar ali algum tipo de facção. Ou até mesmo outras pessoas, se algo acontecesse com Davi, poderiam querer se aproveitar desse relacionamento rompido para tentar se colocarem como reis no lugar de Davi. Então, essa relação ela cria uma instabilidade dentro de Israel, dentro do governo, da política de Israel. E Joabe, ele percebeu, ele quer resolver isso daqui, e para ele a melhor forma de resolver é ter Absalão ali perto de Davi. Ok? Bom, ele traça um plano. Uma pergunta que a gente pode já começar a fazer aqui é: onde é que está Deus dentro do plano que Joabe traça? Se a gente observar todo o texto, nós ainda vamos ver detalhe a detalhe, nós não vamos encontrar em nenhum momento Deus sendo mencionado, Deus sendo consultado, alguma oração sendo feita, a palavra de Deus sendo examinada em busca de alguma direção. Não vamos encontrar nada disso. Não vamos encontrar Joabe procurando o sumo sacerdote, buscando talvez um conselheiro sábio, buscando talvez o profeta Natã, por exemplo, em busca de orientação da parte de Deus para o seu plano. Não. Nós não encontramos absolutamente nada disso. E aqui a gente já começa a perceber que essa aparente sabedoria de Joabe, que consegue perceber que existem coisas ali em risco, que podem haver alguns perigos, ele consegue fazer uma leitura da situação, essa sabedoria ela está corrompida, porque falta o essencial no seu plano, o Senhor. Quando a gente lê, por exemplo, a carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, Tiago vai falar exatamente sobre esse tipo de coisa aqui. De um homem que faz os seus planos e não leva Deus em consideração. Ele vai dizer, ora, um homem, ele decide, eu vou viajar
para determinada cidade, ali eu passarei um ano, eu farei comércio, eu lucrarei tanto, eu voltarei depois para minha terra, etc. E Tiago diz assim, louco. Você deveria, antes de tudo, dizer, se Deus quiser, então eu farei isso e aquilo. Onde é que está Deus nos seus planos? Você já consultou o Senhor? Se é a vontade dEle mesmo que você faça tudo isso que você está planejando, você não sabe nem se você vai estar vivo mais tarde. E você está fazendo o plano sem levar Deus em consideração. Irmãos, Deus não é contrário aos nossos planejamentos. Deus espera que nós sejamos responsáveis e, de maneira responsável, usemos bem os recursos que Ele nos dá, tracemos planos sobre como nós pretendemos cuidar da nossa família, da nossa casa, sustentar a nossa vida. Deus não é contra planos, mas Deus é contra deixarmos Ele de fora dos nossos planos. Fazermos os nossos planos levando em consideração apenas a nossa cabeça, o nosso desejo do nosso coração, as nossas intenções, e não o que Deus quer para nós. Esse é o problema. E aqui, até o momento, nós não vemos Deus, em momento algum, por trás desses planos de Joabe. E a pergunta que fica para nós é, por que é tão fácil deixar Deus de fora dos nossos planos? Por que é tão fácil a gente planejar tudo e só no final, às vezes, lembrar de Deus para fazer igual um amigo meu. Eu contei essa história uma vez aqui na igreja, mas faz muito tempo. Acho que a maioria não sabe ou não se lembra, né? De um amigo meu que foi orar no retiro. Ele era meio novo convertido ali, andava de skate e tudo mais. E aí estava no acampamento da igreja, e aí a gente foi orar pela comida, né? Pela alimentação. E aí pediram para esse meu amigo, fulano, ora aí pela comida. E ele disse assim, Senhor, abençoa o rango aí, vá lá. Pronto, essa foi a oração dele. Às vezes é a nossa oração também. A gente faz os planos tudinho do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente desejou. Aí no final, quando a gente lembra de Deus, aí diz só assim, Senhor, abençoa o meu plano aí, vá lá. E pronto. Acabou essa oração. Nós deveríamos ter procurado Deus no início de tudo. Senhor, o que o Senhor quer? Eu estou desejando algo nessa direção. Mas será que o Senhor aprova isso que eu estou desejando? Me dá direção. Me dá sabedoria. Se é isso mesmo que o Senhor quer? Será que tem algo que eu não estou vendo, Senhor? Será que tem algum princípio aqui que vai ser quebrado? Se eu for nessa direção aqui que eu estou querendo planejar? Senhor, quem é que eu poderia consultar para apresentar o meu plano? Para pedir conselho? Então Joabe, ele não fez nada disso. E nós, em nossa arrogância, deixamos Deus tão rapidamente fora dos nossos planos, porque nós achamos que nós já sabemos de tudo. Não precisa nem perguntar para Deus. O máximo que eu preciso é pedir para Ele dar uma forcinha. Mas perguntar não, porque eu já sei de tudo. Eu já estou vendo tudo. Eu estou vendo todos os desdobramentos, todas as consequências do meu plano. Eu já vi que vai dar certo. Vai dar certo. Orar mesmo só porque tem que orar, mas vai dar tudo certo aqui já. Ok? Esse é o nosso problema. A nossa arrogância que nos cega para o fato de que nós somos extremamente limitados, finitos, principalmente quando o assunto é amanhã. Bom, quem aqui já leu o livro O Peregrino? Ou pelo menos já começou a ler o livro O Peregrino? Tem alguns irmãos aí, né? Certo. Perguntar, né? Quem já assistiu o filme O Peregrino? Ah, o filme já tem alguns também que assistiram, né? Pronto. Tem um personagem lá no Peregrino chamado Sábio Segundo o Mundo. Lembra desse personagem?
A história do peregrino é uma história alegórica da caminhada de um cristão até a pátria celestial, né? Então ele vai colocar alguns personagens, ele vai dar nome para esses personagens, que são nomes que representam alguma coisa. Nesse caso, tem logo no começo, lá, capítulo 4 ou 5 do Peregrino, vai aparecer o sábio segundo o mundo. O sábio segundo o mundo é alguém que acredita que ele possui uma sabedoria prática para as decisões da vida e, por meio dessa sabedoria que ele tem, ele pode lidar com qualquer circunstância. Ele não precisa de ninguém, ele se basta. Ele sabe como resolver as coisas do dia a dia. Ele acha, inclusive, que ele pode ensinar outros baseado nas suas próprias ideias. Ele já sabe das coisas, ok? Ele acha que ele tem ideias melhores até do que a palavra de Deus. Quando ele encontra o peregrino e o peregrino está levando o fardo, é o fardo do seu pecado, ele pergunta assim, como é que você começou a levar esse fardo? Ele disse, foi quando eu li esse livro. A Bíblia, né? A Bíblia mostrou para ele que havia um pecado, que ele estava levando agora o fardo do pecado, a culpa do pecado. Ele disse, rapaz, eu já sei de tudo. Eu já vi pessoal, quando começa a ler esse livro aí, acontecem essas coisas mesmo. Ele dizia, agora eu estou indo para essa estrada aqui. Ele, rapaz, não vá por essa estrada não, essa estrada é perigosa demais. Era o caminho estreito da salvação, o sábio segundo o mundo, porque ele acha que as ideias dele são melhores do que as próprias ideias da palavra de Deus. Então ele diz o quê? Não, rapaz, não precisa. Vamos atualizar a Bíblia aqui, né? Uma ideia melhor aqui. Eu tenho uma ideia melhor aqui, tá? Isso aí, vá por esse caminho não. Isso aí era antigamente, é que o povo ia por aí. Mas agora a gente tem um caminho melhor, um caminho mais fácil, um caminho mais amplo. É o sábio segundo o mundo. Ele quer persuadir o cristão a ir por um caminho mais fácil, sem perigos. Porque o caminho estreito da salvação é desafiador demais, é perigoso demais. E eu vou falar para vocês que, às vezes, nós estamos igual esse sábio segundo o mundo. Quando a gente começa a tomar decisões na nossa vida, não pelo que a palavra de Deus diz, mas pelo que a gente vê os outros aí no mundo fazendo. Quando a gente segue apenas os desejos do nosso próprio coração caído, nós estamos igual o sábio segundo o mundo. Senhor, eu sei que a Bíblia diz assim, mas sabe, eu tenho uma ideia melhor, porque se eu for assim, vai ter esse problema, vai ter aquela consequência, é mais difícil. Eu acho que do meu jeito é melhor do que o do jeito de Deus. Pronto, sabe segundo o mundo. Você acha que sabe mais do que Deus. Aqui, o que nós vamos perceber é Joabe como esse sábio segundo o mundo. Ele tem o seu próprio plano. Ele não precisa de Deus para o seu plano. Ele sabe como é que as coisas vão terminar e vai dar tudo certo porque ele é sábio demais. Ok? Bom, outra coisa interessante também é a estratégia de Joabe. Ele vai trilhar um caminho da a palavra manipulação. Todo o seu plano é um plano elaborado para manipular Davi. Ao invés de ele chegar e ser sincero com Davi, ser claro, ser verdadeiro, colocar diante de Davi o que ele acha, quais são os seus temores, quais são as suas preocupações, não. Ele traça um plano para manipular Davi, para fazer o que ele, Joabe, quer. Por quê? Porque Joabe é sábio demais. Ele sabe o que é melhor para o reino, ele sabe o que é melhor para Davi. Então, vale tudo, porque no final o resultado vai ser maravilhoso. Bom, vamos começar então a olhar que plano é esse de Joabe. Tá? Olha o verso 2. Mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Ele disse, finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vamos com calma aqui. Primeiro, mandou chamar uma mulher. Aqui no meu texto, na minha versão, diz uma mulher astuta. A palavra aqui, literalmente, é a palavra para sabedoria.
É uma mulher sábia. Só que pelo contexto, a ideia dessa sabedoria que ela tem é mais uma ideia de astúcia. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Nós já vimos que a sabedoria, essa palavra sabedoria, ela tem sido usada dentro do próprio palácio de Davi. Nós vimos uma outra pessoa que foi apresentada lá como um conselheiro sábio. Quem foi esse conselheiro sábio? Jonadab. E o que foi que esse conselheiro sábio aconselhou? Aconselhou Aminon a marcar um encontro romântico com a sua própria meio-irmã. Ou seja, ele aconselhou Aminon na direção de um pecado. Fez todo um plano pecaminoso. Então, isso nos alerta que essa sabedoria está sendo corrompida dentro do palácio. Jonadab era sábio, mas ela sabe segundo o mundo. Aqui aparece mais uma mulher sábia, uma mulher astuta. Mas como é que essa sabedoria ela vai se revelar? Ok? Bom, o próprio Davi também não consegue usar a sabedoria. Ele que já fez tantas coisas grandiosas para Deus, desde o seu pecado. Parece que a consequência daquele pecado foi que Deus ele entregou Davi a não conseguir enxergar com clareza aquilo que está acontecendo ao seu redor. E o fato é que Davi já não consegue tomar decisões sábias. Ele é manipulado facilmente pelos seus filhos. E agora ele está mais uma vez dentro de uma nova trama. Como será que ele vai agir? Será que ele vai perceber? Ou será que ele também vai ser manipulado mais uma vez? Bom, essa mulher certamente é alguém que consegue ler muito bem a situação, consegue perceber as coisas, ela é atenta, ela consegue também se comunicar de uma maneira muito persuasiva. Nós vamos ver aqui, ok? Ela consegue alcançar os seus objetivos. Daí a ideia aqui de ser traduzido como uma mulher astuta. Mas a pergunta que fica para nós é, ela é astuta, mas ela é sábia de verdade? Ela é sábia segundo Deus? Ou ela é sábia segundo o mundo? E eu já quero dizer para você aqui, irmão, ser inteligente, ser esperto, conseguir prever algumas coisas, algumas circunstâncias, conseguir persuadir outros, alcançar o que você quer por meio dos seus planos, por meio da sua argumentação, da sua lógica afiada. Isso por si só não é sabedoria se estiver divorciado da vontade de Deus. Isso é ser sábio segundo o mundo. Mas não é possuir sabedoria no sentido bíblico do termo. Porque a Bíblia vai dizer, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela está alinhada com Deus. Há um senso de profunda reverência a Deus no que é sábio de verdade. Um senso de que ele quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Onde a sua preocupação é em desagradar o Senhor. Ele teme a Deus. E é por isso que ele busca trilhar o caminho de Deus. E encontra sabedoria. Sabedoria. Bom, o verdadeiro sábio, em resumo, é aquele que ama a Deus e que ama a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sábio. Por mais que, aos olhos de outros, você não pareça sábio, você tome decisões que parece que vai trazer prejuízo para você, mas se aquelas decisões você toma porque você sabe que a vontade de Deus é aquela, e que você vai arcar com qualquer que seja a consequência, porque quando a gente está do lado de Deus, a gente sempre é maioria, não interessa o que o mundo vai dizer, você será sábio. Uma vez eu trabalhei numa imobiliária, e tinha um colega de trabalho, e ele dizia, a gente conversando uma vez, eu disse, rapaz, eu quero fazer um seminário,
eu quero servir ao Senhor, para onde Ele me mandar, for lá no meio do interior, fazendo a obra de Deus, para mim eu estou satisfeito. Tendo que comer, com o que me vestir, eu vou estar dando graças a Deus. Ele disse, não, rapaz, você não pode pensar dessa forma, não. Mas eu estava citando o apóstolo Paulo. Foi ele que disse isso. Tendo que comer, com o que se vestir, estejais com isso satisfeitos. Mas para a sabedoria do homem, segundo o mundo, está errado. Está errado. Um homem simples, sem eloquência, sem grande poder de persuasão, mas que decide, eu só farei o que agrada ao meu Deus. Eu só farei aquilo que a palavra dele diz para mim. Esse é um homem sábio. Nós confundimos muitas coisas. Eu já vi gente com muita astúcia. Você olhava assim, rapaz, a pessoa conseguia antecipar os fatos e tomava decisões assim rápidas. E você olhava assim e dizia assim, mas que homem sábio, que pessoa sábia. Mas essas mesmas pessoas prejudicaram outros no meio do caminho. Por um tempo, parecia até que haviam se dado bem pela sua astúcia. Mas lembra que eu falei no início? O fruto mais cedo ou mais tarde aparece e denuncia que aquela aparente sabedoria era uma sabedoria corrompida. Por dentro já estava apodrecendo. Os frutos das decisões, dos conselhos, no final se mostraram o quê? Podres. Podres, porque não era a sabedoria de Deus. Do mesmo jeito, eu já vi algumas pessoas aparentemente perderem tudo, por não estarem dispostas a cruzar linhas que Deus demarcou. E disse, não passe para lá. Que aos olhos do mundo, pareciam ter tomado más decisões, porque as consequências não pareciam boas. E depois, com o passar do tempo, ao perceber que aquela pessoa tinha agido daquela forma porque ela estava tentando agradar a Deus, nós percebemos que o fruto chegou. E o fruto foi o quê? Deus, na sua bondade, por meio daquilo que parecia que não ia trazer nada de bom, fez, na verdade, toda uma reviravolta. Estava trilhando o melhor para aquela pessoa, sem que ela nem ao menos soubesse. Nem ao menos percebesse. Como é que vai vir alguma coisa boa daí? Mas a gente não anda pelo que a gente vê. A gente anda pelo que Deus diz. Pelo que Deus revelou. E ao decidir, eu vou fazer o que Deus está dizendo. E que vem as consequências. Se Deus está comigo, Ele vai lidar com essas consequências também. É o sábio. É o sábio. Bom, aqui apareceu essa mulher sábia de Tecoa. Tecoa é o nome de uma cidade, tá? É uma cidade que ficava um pouco distante de Jerusalém, ali quase na fronteira com o deserto. É a cidade de onde vem também um profeta, o profeta Amós, ele vem lá de Tecoa. E essa mulher, por ser descrita aqui como vinda de Tecoa, essa expressão aqui, ela tem algum propósito. Qual é o propósito? Muito provavelmente, a ideia de Joabe ter procurado alguém numa cidade tão distante, e não ali em Jerusalém mesmo, é porque essa mulher poderia trazer qualquer coisa diante de Davi, qualquer informação diante de Davi, que ele não teria como verificar aquela informação naquele momento. Até que ele mandasse alguém lá para Tecoa, para saber o que aconteceu lá, averiguar o caso, aí já era tarde, ok? Lembra que nós estamos aqui num tempo que não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem e-mail, né? Então Joabe, no seu plano, ele pensou, vou trazer essa mulher lá de Tecoa. Uma mulher que era conhecida lá na região dela por ser astuta, por ser sábia. Tanto é que Joabe sabia. Traz essa mulher para cá. E aí ela pode apresentar a sua causa
o plano de Joabe, e Davi não vai ter como saber de absolutamente nada, porque ele não sabe o que está acontecendo lá, os detalhes de tudo que está acontecendo lá em Tecoa. Ok? Bom, Joabe, então, ele vai dar algumas instruções para essa mulher. Mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa, ele disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume, haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Pronto. Então, aqui chegou o momento de Joabe destilar aqui as suas palavras de sabedoria. Né? Quais são as palavras de sabedoria dele para essa mulher? Finja que você está de luto. Parte do plano aqui. Finja que você está de luto. Ela tem que usar um disfarce aqui, não é? Ela vai aqui usar roupas que representam luto. Ela vai deixar de usar aqui um perfume, né, o óleo, para representar que de fato ela não estava tomando banho, ela não estava se cuidando, porque ela estava nesse processo de luto. Então ela vai aparecer diante de Davi, meio desgrenhada, né? Como alguém que está sofrendo ali, passando por esse luto. Agora, quem é que estava lidando com um luto também, já tinha uns 3 anos aqui? Davi. Então, dentro desse plano, ao se disfarçar como uma mulher em luto, ela está se identificando com Davi. O que mais? Olha o verso 3. Vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Então ela ia dizer as exatas palavras que Joabe apresentou para ela. Ela seria a boca de Joabe diante de Davi, só que disfarçada como essa mulher de luto. Que palavras eram essas? Quais foram aqui as palavras de Joabe? Bom, nós vamos ver agora no nosso segundo exemplo de uma sabedoria corrompida. Eu falei, primeiro exemplo, né? O planejador Joabe, com a sua sabedoria corrompida. E agora nós vamos ver a sabedoria corrompida da executora do plano. Essa mulher agora de Tecoa, apresentada como sábia, na verdade possui uma sabedoria corrompida. Isso vai se revelar quando ela executar o seu plano. Olha comigo o verso 4. Diz assim: quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Então a mulher sábia aparece diante de Davi para executar o plano. A primeira coisa que ela faz é se prostrar completamente, ela coloca o rosto no chão. Isso é um sinal, um símbolo aqui da sua profunda reverência diante do rei, mas também uma atitude de mostrar a sua completa humilhação e vulnerabilidade. Ela está completamente ali entregue, prostrada diante de Davi. Está honrando a ele com todas as suas forças, mas está dizendo também: eu sou totalmente dependente de você, rei. Tanto é que o seu clamor é exatamente esse: ajuda-me, ó rei. Estou aqui humilhada. Estou aqui totalmente impotente, pedindo: ajuda-me, rei. Essa é a atitude aqui, primeira dessa mulher. Quando os líderes locais não resolviam, o rei, ele era a última instância. Então essa mulher, a história que ela vai trazer é de que lá na cidade de Tecoa, onde ela mora, os líderes locais não estavam capacitados a resolver o seu problema. Então ela está apelando ao rei como a última instância, como o único que pode resolver, ajudá-la, solucionar o seu problema. Até aqui, uma ótima encenação, né? A sua fingição, ela está desempenhando aqui bem o seu papel. O que mais? Olha os versos 5 e 6. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo
e não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Olha a história, olha o plano. Essa história aqui, quem foi que passou para ela? Quem escreveu esse script? Joabe, ok? Vamos olhar aqui com calma algumas coisas. Primeiro, ela diz que ela é uma viúva. A viúva sempre é descrita, junto com os órfãos, por exemplo, como um dos grupos de maior vulnerabilidade que havia no meio de Israel, no meio do povo de Deus. Então, ela se apresenta como alguém aqui para quem o rei deveria fazer justiça. Deus está sempre dizendo, especialmente através dos profetas, olhem para a causa da viúva. Cuidem da viúva, preste atenção. Não queira favorecer só quem tem condição financeira, não. Olhe para a viúva. Cuide da causa da viúva. Então, ao se apresentar como uma viúva, Davi já deveria ali ter algum tipo de senso de responsabilidade para ouvir e cuidar daquela mulher. O que mais? Ela apresenta-se como tendo 2 filhos que brigaram. Quem foi que também passou por isso, que tinha 2 filhos que brigaram? E um matou o outro? Quem foi? Davi. Absalão matou Aminô. Então, mais uma vez, ela se identifica com Davi. Eu estou de luto. E eu estou de luto porque 2 filhos meus brigaram. E mais do que isso, um matou o outro. Outra identificação profunda que ela faz com Davi. Davi deveria ver na causa daquela mulher a sua própria situação. Então, nota como até aqui ela tem sido realmente astuta ao se identificar. Agora, essa história de 2 irmãos que se encontraram no campo e um matou o outro, essa história também nos lembra uma outra história da Bíblia. Será que alguém consegue lembrar? De que história? Abel e o irmão dele, Caim. Né? Ok. Vamos olhar aqui como é que a história continua. Olha o verso 7. Agora, todo o clã levantou-se contra a tua serva. Ela se mostra sempre nessa posição. Sou tua serva, né? Exigindo, entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. Vamos olhar com calma aqui. Quais as consequências desse crime que ela está descrevendo aqui, onde um irmão matou o outro? Primeiro, o clã, que era aquele grupo de família ali maior, muito provavelmente que administrava aquela região, esse clã ele começa a exigir que o assassino fosse punido. O irmão que matou o outro deveria ser punido. E essa era a aplicação mesmo da lei nesse caso. Ele deveria ser punido com pena de morte. Okay? Havia, nas Escrituras, a figura estabelecida pela lei mesmo de Israel, isso está lá em Números capítulo 35, a figura do vingador de sangue. Quem era o vingador de sangue? Seria o parente mais próximo do sexo masculino, daquela vítima, daquele que morreu, parente mais próximo, ele teria o direito de executar o assassino. Ele estaria ali vingando o sangue que foi derramado. A vida, ela é apresentada por Deus como preciosíssima, santíssima. A vida está relacionada muitas vezes com o sangue, por isso que essa figura do derramado sangue. E Deus apresenta o homem como imagem dele. Então, atacar e matar alguém de maneira intencional, isso é tratado nas Escrituras como se você estivesse destruindo a imagem de Deus na terra, atacando o próprio Deus, se levantando contra a sacralidade da vida. E só tinha uma punição para um crime tão horrendo quanto esse. Era tirar a vida, pagar com a vida, aquele que cometeu tal atrocidade. Então esse é o ponto aqui. Bom, o que mais? O vingador do sangue, então, ao punir
o criminoso, o assassino, ele executaria a justiça, ele estaria preservando ali essa sacralidade da vida e protegendo a honra da família. Então, era isso que era estabelecido. Esses casos em que uma pessoa matava outra dentro da própria comunidade, da cidade, se ele não fosse resolvido, isso causaria um problema muito grande. Não precisa a gente ir lá para os tempos de Israel, não. Eu conheço histórias, por exemplo, de algumas décadas atrás, de pequenas cidades do nosso país, onde não havia ali uma presença policial muito forte, etc., e onde muitas vezes as pessoas faziam justiça com as próprias mãos. Então, aqueles que tinham famílias grandes, por exemplo, se alguém fosse lá e matasse alguém da sua família, eles mesmos se encarregariam de ir lá para tirar a vida do que matou. Só que muitas vezes aquilo não acabava a coisa. Por quê? Porque aí os outros familiares iam vingar esse, aí os outros dessa aqui iam vingar o outro, e ficava nessa vingança de uma família contra a outra, às vezes exterminavam famílias inteiras. Então, por isso, a coisa aqui era estabelecida já em termos de lei, para diminuir todo esse litígio e deixar tudo colocado ali naquela sociedade como, ó, agora está resolvido. Ok? Bom, uma outra instituição que havia nesses dias era as chamadas cidades de refúgio. O que era essa cidade de refúgio? Às vezes, uma morte acontecia de maneira acidental. A pessoa estava no campo lá, cortando lenha com o machado, é um exemplo que a Bíblia dá, e de repente aquilo escapou da sua mão, feriu o outro e o outro acabou morrendo. A pessoa às vezes empurrou o outro sem querer e aquela pessoa caiu, bateu a cabeça, morreu, enfim. Então, nesses casos, o vingador do sangue, por não ter certeza se aquilo tinha sido acidental ou não, poderia exigir ali o seu direito de vingador do sangue. Só que aquela pessoa que incidentalmente cometeu esse crime, ela tinha também a oportunidade de fugir e se esconder numa cidade de refúgio. Naquela cidade de refúgio, ninguém podia entrar para fazer ali justiça com as próprias mãos ou para aplicar a penalidade do vingador de sangue. Okay? Isso dava tempo para que aquele caso ele fosse avaliado com mais cuidado, com mais critério. Então, dava tempo para que o pessoal começasse a colher mais informações, examinar tudo, até que chegar a uma conclusão de que aquela pessoa realmente ela era inocente ou algo do tipo. E o que se abrigava dentro de uma cidade de refúgio, ele deveria ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Então, enquanto o sumo sacerdote fosse vivo, fique escondido aí, meu amigo, porque se você sair daí, o vingador do sangue pode lhe pegar e pode aplicar a justiça, a penalidade. Ok? Mas, enquanto o sumo sacerdote estiver vivo, você está escondido. Quando ele morrer, aí vai vir um segundo sumo sacerdote, aí você pode sair daí, a sua penalidade já se esgotou. Então, a ideia basicamente era essa. Tá? Bom, o filho dessa mulher é retratado aqui como o herdeiro, que mostra que ela só tinha esses dois filhos. Quando um matou o outro, então, ela só tem um agora, que é o herdeiro de tudo, certo? E o que aconteceria se esse filho morresse? Quais seriam as consequências? Primeiro, ela como viúva ficaria totalmente desamparada. Esse filho agora é que tinha a responsabilidade de cuidar dela, de suprir as necessidades dela. Se ele morresse, ela estava completamente desamparada e na miséria. Por quê? O seu marido ficaria sem nome, porque o único filho que tinha ali para dar continuidade à descendência morreria, e também ficaria sem um lugar, é a expressão que ela vai usar. Ele ficaria sem terra, porque aquela terra agora passaria não para ela, passaria para o parente mais próximo. Então, o parente mais próximo poderia ir lá e resgatar essa terra. Então, essa mulher, ela de fato está muito aflita. Se a história dela fosse verdadeira, ela estava numa situação muito difícil, ok? Porque as consequências para ela seriam muito grandes. Bom, ela apresenta ainda uma ilustração comovente aqui. Ela retrata a família dela como se fosse uma fogueira, onde a chama já se apagou, está cheia de cinza ali e só tem uma brasa. Uma brasinha ainda que está ali mantendo aquele fogo vivo. Ela disse, olha, eles estão querendo apagar a última brasa. Ainda tem uma chance de que aqui surja uma fogueira de novo, porque tem uma brasa lá ainda.
viva. Mas se eles apagarem essa brasa, se meu último filho aqui morrer, então está tudo perdido. A família está completamente acabada, arruinada, não haverá descendência, a terra que foi dada, propriedade da minha família, ela não vai permanecer na minha família. Essa é a situação. Ok? Bom, vamos olhar o verso 8. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Então Davi, ele se apresenta como alguém que quer dar uma solução para o problema dessa mulher. Ele vai mandar um representante para examinar e para cuidar de tudo. Então, Davi aqui até meio que quer resolver rápido o problema. Então, seu problema é esse, ouvi, vou mandar um representante para cuidar de tudo. Só que a mulher, ela percebe que dentro da sua história isso não seria suficiente. Olha o verso 9. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei meu senhor, é sobre mim e sobre a minha família, ou a família de meu pai, que pesará a iniquidade. Não pesa culpa sobre o rei e sobre o seu trono. Parece que a mulher aqui ela percebe o seguinte, que essa solução do rei, ela abriria uma porta para que injustiça fosse feita. Talvez não desse tempo de resolver o problema dela, a situação dela. Talvez matariam o filho dela, que até que o representante fosse, cuidasse de tudo, etc. Ainda para averiguar qual seria a melhor solução, até que tudo isso acontecesse, ela seria prejudicada. A medida não seria suficiente. Então, ela chama para si as consequências aqui dessa decisão do rei. Mas é como se ela tivesse, ao fazer isso, tentando ainda convencer o rei a mudar de ideia. Deixa eu parafrasear aqui mais ou menos o que ela estava querendo dizer ao rei. É como se ela estivesse dizendo assim: rei, pode ser que essa pessoa que vai lidar com a situação não possa resolver de fato. Eu sei, eu reconheço que o senhor rei tentou ajudar. Então, seja inocente do que possa acontecer comigo e que caia sobre mim as consequências. Ela está isentando Davi dessa responsabilidade, mas ao isentar, é como se ela estivesse dizendo assim: rei, pensa um pouquinho melhor, acho que não vai resolver o meu problema. E aí o que acontece? Olha a resposta de Davi, verso 10. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Então agora Davi toma uma decisão mais enérgica. Ele proíbe qualquer ameaça contra aquela mulher. Vai ter consequência para quem ameaçar aquela mulher. Davi se compromete a punir qualquer um que ameaçasse causar mal àquela mulher. E aqui, mais uma vez, eu quero lembrar para vocês da história de Caim e Abel. Ok? Qual foi o desfecho da história de Caim e Abel? Caim matou Abel. E o que foi que aconteceu com Caim depois disso? Deus amaldiçoou Caim. Ele teria dificuldades para conseguir alimento na terra. Ele teria que andar de um lado para o outro na terra, como se fosse um fugitivo. Mas Deus viu que Caim estava preocupado com a sua vida. E Deus, em sua misericórdia e graça, decidiu que colocaria uma marca em Caim. E ele proibiu qualquer um de atacar para tirar a vida de Caim. Ele não permitiu que a vida de Caim fosse tirada. E a maldição para quem matasse Caim era uma maldição de 7 vezes mais. Então Deus ele protege a vida de Caim. Aqui, nesse caso, essa história, houve uma punição para Caim, mas essa punição não foi a morte. Deus ele promete punir quem ameaçasse a vida de Caim. A mulher aqui, ela quer basicamente a mesma coisa para o seu filho. Pode ser que haja uma punição para ele, como houve para Caim, mas que essa punição não seja a morte. Que o rei, no caso aqui, possa preservar a vida do seu filho, porque há um precedente na história, que é a história de Caim e Abel. Ok? Então Davi aqui, até o momento, ele prometeu que vai cuidar da vida da mulher.
Ninguém ameaça você. Mas e o filho? Será que vai resolver o problema do filho? Olha o verso 11. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima, ou vingador do sangue, cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Então a mulher, ela aproveita essa situação para pedir o que ela realmente queria. Não permita que o meu filho seja morto. E é interessante que ela usa a expressão lembrar. Lembra pelo Senhor. Ela conecta lembrar com o Senhor. Aqui ela pode estar querendo que Davi se lembre de uma de duas situações. Ou que ele se lembre da história de Caim e Abel, que é muito parecida com a dela, e ele então lembre, olha, Deus trouxe alguma punição sobre Caim, mas não matou. Faça a mesma coisa com meu filho, rei. Ou pode ser que ela esteja querendo que ele se lembre da própria vida dele, Davi. Porque Davi também tirou a vida de Urias. Davi também, pelo seu adultério com Batseba, deveria ser morto pela lei. Ele foi punido pelo Senhor. Até aqui nós vimos que os filhos dele têm morrido como parcela da sua punição, mas ele mesmo, Davi, a vida dele foi poupada. E é o que ela quer, que ele poupe a vida do seu filho. Ok? E a base do argumento dela, basicamente, é que mais dano seria causado com a morte do filho dela. Às vezes a tradução, ela, dependendo da tradução, não vai mostrar muito para nós, mas há uma expressão usada assim de que maior dano aconteceria. Seria multiplicado, essa seria a ideia. Então, assim, matar o filho dela não seria apenas o que resolveria o problema dele ter matado o irmão. Mas matar o filho dela, além de não trazer o irmão de volta, ainda seria quase como que matar ela também. Porque ela ficaria numa situação terrível. O marido dela, que já era morto, o nome dele sumiria da história. Outros ocupariam o lugar da terra que Deus tinha prometido para a família dele. Enfim, então o dano seria muito maior. É esse o argumento que ela usa diante de Davi. Ok? E Davi, então, se compromete. Agora ele promete que nem um fio do cabelo do filho dela seria tocado. Ele não seria morto. Davi aqui, sem saber, mais uma vez, sendo manipulado, ele está se comprometendo a salvar a vida de quem? A não punir quem? Absalão. Absalão é que é a intenção de Joabe desde o início, com a história todinha dessa mulher aqui. E ao prometer que ele não vai punir o filho da mulher, ele está se comprometendo a não punir Absalão, só que ele ainda não sabe. Ele ainda não percebeu isso. Ok? Olha o verso 12. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Então ela, vendo que Davi caiu na armadilha, ela, pronto, agora é a hora de falar o que eu realmente quero falar. Bom, só um detalhe. Nota que essa estratégia é muito parecida com a estratégia de Natã. Natã chegou, contou uma história para o rei, para ele julgar aquela história, e no final ele virou a mesa para cima do rei. Só que Natã agiu com sabedoria. Por quê? Porque Natã estava ali cumprindo a vontade de Deus para confrontar o pecado de Davi e colocar Davi no caminho reto de novo. Essa mulher, ela está usando aparentemente uma estratégia sábia. Mas será que é sábia de verdade? Ou essa sabedoria aqui é corrompida? É sábia segundo o mundo? Porque até aqui, ela vai confrontar aqui Davi, mas até aqui, os planos são apenas para trazer Absalão de volta por motivos políticos. Ok? Não há até aqui, em momento algum, qualquer informação que Deus tivesse direcionado eles a fazerem isso. E nenhuma consulta a Deus e à vontade de Deus, como eu falei no início. Bom, Davi diz:
Pode falar. O que você quer falar ainda? Olha aí o verso 13. O que ela vai falar? Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Ela agora vira a mesa para cima de Davi, né? Davi, por que você está agindo? O rei está agindo contra o povo de Deus. Como é que Davi está agindo contra o povo de Deus? Porque, de acordo com o que ela está propondo aqui, ao manter Absalão longe, ele deixa o reino ameaçado. É aquilo que a gente já falou no começo. Há um risco aqui de instabilidade para o reino. E mais uma coisa, ela diz que Davi está se contradizendo. Quer dizer, Davi, que você vai perdoar o meu filho, vai poupar a vida do meu filho que matou o irmão. Mas o teu filho que matou o irmão, você vai deixar ele banido, com ameaça de morte contra ele. É isso que você vai fazer, Davi? Em outras palavras, qualquer um que ameaçar o teu filho vai ser punido. Você vai usar essa punição para você também, Davi, ao ameaçar o seu filho? Ao colocar em risco o seu filho? Esse é o ponto aqui. Ok? A mulher, ao se apresentar como essa viúva, ela está também colocando Israel como se fosse a viúva, que estava perto de perder aqui o seu filho também, né? Nesse processo aí de Davi com Absalão. Bom, o que mais? Olha o verso 14. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Então, mais um argumento dela. Ela vai dizer, olha, todos nós vamos morrer um dia. É tão certo usar essa ilustração, né? Se você derramar a água na areia lá fora, na terra lá fora, né? A terra vai beber a água. Como é que você ajunta aquela água de novo? Ok? Então, assim, é tão certo quanto isso que nós vamos morrer um dia. Basicamente, o que ela está dizendo para Davi é o seguinte: nós vamos morrer. Então, é bom que você resolva logo essa situação. Resolva logo, não deixe para depois. Resolva enquanto há tempo. E aí ela vai dizer que Deus não tem prazer na morte. Na verdade, o próprio Deus disse isso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer antes que o ímpio se arrependa e se volte para ele. E aí ela vai acrescentar um detalhe interessante, ainda no verso 14, não é? Ao contrário, Deus ele cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Deus quer que a pessoa se arrependa e se volte para ele. Davi, você não está agindo como Deus. Você deveria também criar um meio para que o seu filho Absalão, o banido, pudesse voltar. Então, é a conclusão dessa mulher aqui contra Davi. E aí, olha os versos 15 e 16. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. Então ela volta a falar do caso fictício dela, do filho que está sendo ameaçado pelo clã, etc., que ela está buscando Davi aqui para resolver. Ao voltar para essa história, é como se ela agora estivesse assim, se distanciando, né? Já falei o que eu tinha para dizer, mas agora eu vou tirar meu corpo fora, que pode ser que dê ruim para mim, né? Que o rei não gosta do que eu acabei de falar para ele. E aí ela começa agora a elogiar Davi, né? A bajular Davi. Porque o rei é muito sábio, e eu pensei, se eu compartilhar isso com o rei, pode ser que o rei cuide de mim, que o rei cuide da minha causa. Ela confia que Davi pode fazer alguma coisa. Olha o verso 17, como ela bajula o rei. E agora a tua serva diz, traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal.
que o Senhor teu Deus esteja contigo. Ainda traz uma bênção sobre Davi, não é? Havia, meus irmãos, uma crença no Antigo Oriente Próximo, aquela região, de que o rei, como representante especial dos deuses, ele era quase como se fosse um ser também celestial. Era como se o rei, às vezes, pudesse até ler o pensamento das pessoas. Né? Por isso que ela está dizendo aqui, que o rei é tão sábio quanto um anjo de Deus. Né? Então ela faz todos esses elogios a Davi. E a pergunta que fica para nós é, essa mulher é boa de performance? Desempenhou bem o papel dela? Foi lá e fez o que deveria fazer? Será que ela merece aqui um Oscar? Né? Merece ser reconhecida como sábia, que é a palavra usada para ela que a gente viu? Bom, só espirrar, irmãos. Irmãos, esse é um problema aqui que nós temos. Pronto, terceira, né? Resolveu agora. Esse é um problema aqui que nós temos, é que nós olhamos demais para a performance. Nós olhamos para a performance e nós achamos que por causa da performance, estamos diante de alguém que é sábio demais, é espiritual demais. Enquanto que, na verdade, nós deveríamos olhar para as intenções, para os meios utilizados, para os frutos. Nós deveríamos olhar para a palavra de Deus e julgar as atitudes, as decisões, etc., não pelo brilhantismo da performance, mas passar pelo filtro da palavra de Deus. E o problema aqui é que essa mulher, primeiro, ninguém sabe nem quem é essa mulher. A mulher é sábia de Tecoa. O que é dito sobre essa mulher aqui? Nós não sabemos se essa mulher ela anda com Deus ou não. Como é de verdade a vida dessa mulher? Se ela tem atitudes piedosas no seu dia a dia, sábias no seu dia a dia. Como era o seu relacionamento com Deus e com os demais ao seu redor? Como eram as decisões que ela tomava? Nada foi apresentado sobre essa mulher. Nada. E muitas vezes, como nós somos rápidos para julgar em favor de gente que a gente não sabe nada. A gente vê um caso na televisão, uma acusação de alguém contra outra pessoa, e rapidamente a gente toma um partido, a gente fica do lado de alguém, a gente condena alguém, e a gente coloca o outro como a vítima suprema. E quantas vezes, recentemente, nós temos visto o jogo virar? Temos visto pessoas sendo desmascaradas, com acusações falsas. Isso deveria acender um alerta para nós, ao lidarmos com situações do nosso dia a dia. Não sermos precipitados. Termos cuidado na hora de julgarmos, de avaliarmos, de tomarmos decisões. Ela falou aqui agora, terminou falando sobre a sabedoria de Davi. Colocou Davi lá em cima como anjo de Deus. O próximo caso que nós iríamos ver, mas que não vai dar tempo, era exatamente sobre agora o papel aqui do líder. Será que Davi vai agir como sábio mesmo? Ou não? Mas não vai dar tempo. Então eu quero terminar a nossa mensagem apenas olhando aqui para algumas questões rápidas. Primeiro, nós falamos sobre sabedoria e sabedoria corrompida. A verdadeira sabedoria, ela exige de nós uma postura. Que postura? Humildade. Se você quer trilhar o caminho da sabedoria, a primeira coisa que você tem que aprender é que você precisa assumir uma postura de humildade. E essa postura de humildade vai envolver uma série de coisas. Primeiro, o seu reconhecimento de que você não sabe de tudo. Como isso é importante na hora de lidar com a situação? Alguém chega, trouxe ali um caminhão de informações para você,
A primeira coisa que você tem que parar e pensar é o seguinte: espera aí, eu não sei de tudo. Às vezes a pessoa está falando um monte de coisa contra outra pessoa, você entra na onda. Você simplesmente vai. Não é, rapaz, foi mesmo, aconteceu isso? Não acredito. Aí você vai na onda. Você ouviu o outro lado? Então lembra, talvez tenha alguma informação faltando aí, que não te contaram. Então, você não sabe de tudo. Quantas vezes, aconselhando pessoas, irmãos, eu já cheguei para alguém, ouvi a história, pela história, meu Deus, pessoa ali estava sendo injustiçada, era, sabe, eu estava vendo a hora ser igual Enoque, Deus pegar e levar, transladar logo para o céu. Até um momento que eu ouvi o outro lado da história. Aí quando eu ouvi o outro lado da história, eu ficava assim, por que aquela pessoa não me contou isso? Por que essa parte ela não contou? Ah, é porque o pecador gosta de contar só aquilo que favorece a ele. Então, tenha calma antes de você tomar um julgamento. A sabedoria exige de nós humildade e a humildade exige de nós essa atitude de dizer: eu não sei de tudo, e porque eu não sei de tudo, eu tenho que ir com muita calma. Prudência, muita calma. Posso não estar percebendo alguma coisa, por isso eu vou precisar da percepção de outros. Sabedoria não é uma coisa que precisa ser somente individual. Nós podemos ter também a sabedoria comunitária. A palavra de Deus vai dizer: na multidão de conselheiros há sabedoria. Por isso que a gente precisa buscar conselho muitas vezes. Porque às vezes eu não estou percebendo um detalhe que pode mudar tudo. Lembre do seguinte, outra coisa, para desenvolver humildade em você. Não é porque eu acertei alguma vez que eu vou acertar sempre. Eu acertei uma vez, eu acertei duas, eu sou sábio demais. Traz para o pai aqui que o pai resolve, né? Olha, mas é bom a gente reunir, conversar. Não precisa. Poxa, eu acerto todas. Eu já sei o suficiente. A decisão é essa. Calma. Muita calma. Quarta coisa. Preciso do Senhor. E preciso me conformar à palavra do Senhor. O Senhor é a fonte da sabedoria. Antes de grandes decisões, nós precisamos buscar o Senhor, orar, examinar prós e contras, comparar aquilo com a palavra. O que a palavra me orienta nessas circunstâncias? Porque a verdadeira sabedoria está em obedecer ao Senhor, em fazer as coisas do jeito dele. Então, eu não posso tirar ele da equação. Eu tenho que procurar o Senhor. Quinta questão. Preciso de irmãos que me ajudem a ver. Irmãos piedosos que me ajudem a ver. Meus irmãos, por que as grandes decisões da nossa igreja, elas são tomadas em assembleia? Por que não é o pastor que vai lá e decide tudo? Por causa dos princípios de sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Exatamente porque eu não sei de tudo, porque eu posso não estar percebendo alguma coisa, porque não é porque eu acertei uma vez que eu vou acertar sempre, porque eu preciso do Senhor, da sua palavra, e pode ser que tenha algum detalhe da palavra do Senhor que eu não esteja vendo, porque eu preciso que os irmãos me ajudem a ver. No processo, a gente vai peneirando, não é? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter tu e ele somente. Se não resolveu, traz mais irmãos, 2 ou 3 testemunhas. Se não resolveu, leva para a igreja. Porque não é só o pastor que tem o Espírito Santo. A igreja também tem o Espírito Santo. E tudo isso, todos esses passos nós estamos dando, por quê? Porque nós queremos agir de maneira sábia. Nós queremos tomar decisões que sejam sábias, que glorifiquem a Deus. É por isso que a gente se reúne. É por isso que a gente compartilha. É por isso que a gente toma essas decisões juntas. Porque um vê onde o outro não está vendo.
E nas discussões, quando um irmão levanta uma pergunta, um questionamento, nas discussões nós vamos estabelecendo o quê? Sabedoria. Vendo ponto a ponto, a fim de que a decisão final glorifique a Deus. Esse é o alvo. O alvo de tudo que nós vamos fazer, glorificar a Deus. Uma última coisa que eu queria dizer para vocês é que Deus já revelou para nós a sua sabedoria de maneira encarnada. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de sabedoria de Deus. Você quer ser sábio? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Aprenda de Jesus. Ouça de Jesus. Irmãos, que grande bênção termos nas nossas mãos a palavra de Deus completa, o Antigo e o Novo Testamento. Termos a sabedoria encarnada de Deus Cristo, o que Ele ensinou, o que Ele fez, como Ele interpretou a palavra aqui à nossa disposição. Vá para Cristo, olhe para Cristo. Ali nós vemos que o Pai nos amou a ponto de entregar o Filho dele para se sacrificar e morrer por nós. E Ele espera que se nós quisermos ser sábios como Ele, nós temos que viver uma vida como a dele, independência ao Pai, mas também dispostos a entregar tudo ao Pai, nos sacrificarmos pelo outro, porque foi isso que a sabedoria de Deus, o Filho de Deus, Cristo, fez por nós. Olhe para Cristo. Deixe você ser colocado na moldura de Cristo. Veja o que não está correspondendo. O que está precisando arrancar, corrigir, cortar, para que você seja mais semelhante a Cristo. Porque é assim que nós crescemos em sabedoria. Amém? Vamos orar nesse momento?